Graças a Deus, paz do Senhor aos amados irmãos. Espero que todos bem, na paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, conforme de costume, nós vamos estar ministrando a nossa aula da Escola Dominical, aula de número 8. Vimos aí a aula de número 7 na semana passada, a 6 na semana retrasada. Falamos da nossa condição anterior. Falamos também de como nós fomos restabelecidos, como nós fomos chamados, como nós fomos alcançados por Cristo Jesus. E hoje nós veremos um desses processos, a continuidade desse processo, que é a nossa edificação, em que fomos edificados, em quem estamos fundamentados, em quem estamos firmados. Então vamos hoje aprender um pouquinho mais da palavra preciosa de nosso Deus, e que possamos sair dessa aula cheios do Espírito Santo e convictos cada vez mais crentes, cada vez mais sabedores da grande obra que o nosso Senhor Jesus Cristo tem feito em nossas vidas. Antes de tudo, vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade preciosa que Ele nos concede. Amado Deus, bendito Mestre, santo e eterno Senhor, te louvamos e te agradecemos por tão grande e gloriosa salvação. E se aqui estamos, ó Pai, entendemos que é unicamente por Tua graça e infinita misericórdia. E te pedimos, ó Senhor, que Teu Espírito Santo venha ser, Deus querido, o nosso auxílio, o nosso sustento, a nossa graça necessária, ó Pai, para cada vez mais nos achegarmos mais perto de Ti, Jesus, sentindo a Tua presença, sentindo o Teu Espírito, descendo mais em comunhão contigo e alcançando cada vez mais obras grandiosas, Pai Santo, em Tua presença e diante de Tua vontade. Toma, Pai, a cada um que ouve, toma, Deus querido, Deus bendito, a cada um que ainda ouvirá esta aula, que o Senhor possa fortalecer, encher do Teu Espírito Santo, da graça, e assim, Pai, nos guarda em Tuas santas asas poderosas, em nome de Jesus. Amém. Conforme falei, vimos aí nossa condição anterior, vimos também como nós fomos tirados dessa condição e colocados em uma nova condição. E hoje nós vamos ver a nossa edificação, porque não bastava somente ter uma condição, ser retirado dela e manter assim, não. Deus, ele proveu cada coisa no seu devido lugar. E é exatamente isso que nós veremos hoje. Antes de tudo, nós vemos aqui que através da cruz de Cristo nos foi proporcionado paz com Deus. E conforme nós falamos de toda essa edificação, hoje nós vamos entender que essa paz com Deus nos foi dada pela cruz através do sacrifício de Cristo e foi firmada através da doutrina dos apóstolos, através da propagação dos ensinos do nosso Mestre. Amém? E assim nós podemos meditar através do textuário que nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina e é também a verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então é isso que nós veremos hoje, essa pedra fundamental, essa base que foi lançada e sobre esta base o que foi construído em cima dessa base, deste firme fundamento. Então, conforme a verdade prática nos falou, Jesus, ele é essa pedra de esquina, ele é a base onde tudo se fundamenta, ele é a base onde tudo se alinha, ele é a base de toda a edificação. Ou seja, não é como se os apóstolos ou os profetas tivessem lançado novo fundamento, não, ao contrário. Mas através do fundamento que Jesus lançou, que Jesus firmou, os apóstolos e os profetas promoveram edificação através deste fundamento. Assim sendo, em nossa lição hoje nós vamos entender e relembrar a antiga habitação de Deus e o seu grande projeto escondido através do seu mistério. E que projeto é este? Através de um povo fazer para si morada, uma morada feita pelas suas próprias mãos. Além de que nós também vamos apresentar o fundamento da igreja, a doutrina dos apóstolos, podendo assim, por fim,
refletir no final de tudo isso em nós como templos do Espírito Santo e o comportamento que nós devemos apresentar como tais. Então que nós possamos meditar em tudo que vai ser dito aqui hoje e entender cada vez mais a obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Antes de tudo, na nossa leitura bíblica em classe, que ela se encontra em Efésios capítulo 2, até o verso 22, a partir do verso 20, e o capítulo 7 de Mateus, do verso 24 ao 27, que nos diz: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Deus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Descendo a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a homem insensato, que edificando a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, ela caiu e grande foi a sua queda. Então é exatamente esse texto que nós vamos discorrer hoje, sobre este fundamento, esta parábola que Jesus conta ali no meio do Sermão do Monte, ilustra bem o fundamento que é Cristo Jesus. Então nós vamos entender hoje como que Cristo ele é o nosso fundamento, e como nós devemos estar edificados neste fundamento e em que fomos lançados sobre este fundamento. Então aqui já na introdução, hoje nós vamos continuar falando sobre o capítulo 2 de Efésios. É um capítulo riquíssimo. Nós podemos perceber que há muito nós já estamos discorrendo sobre o capítulo 2 de Efésios, porque realmente ele é de uma profundidade incomparável. Em nossa porção de hoje, do capítulo 2 de Efésios, nós vamos estudar todo o processo de edificação pós-reconciliação que nos foi entregue na cruz. Segundo tudo também o que já vimos até aqui. Não é uma lição isolada, ao contrário, é uma lição que se unifica com as outras que nós vimos até aqui. Nós vimos que Cristo ele é a pedra angular da igreja. Ele é a pedra em que toda a construção é edificada. Ele é a base de tudo. E é o exemplo de uma casa na mão de um construtor, que tem um propósito de abrigar alguém. Assim também nós somos reservados como moradia ao Espírito Santo de Deus. Mas para que nós possamos compreender melhor, nós vamos prosseguir nosso estudo e aprender mais sobre o edifício feito pelas mãos do sublime construtor. Nós vamos, à medida que nós formos caminhando, nós vamos entender melhor. E este primeiro tópico, ele vem lançar luz sobre tudo isso, que ele nos diz, um edifício espiritual. Primeiro subtópico, o santuário judeu. Já vimos como o templo e a lei contribuíram para uma grande parte da inimizade existente entre judeus e gregos. E isso nos fica evidente diante das palavras do apóstolo Paulo, no verso 14, deste capítulo 2, em que ele coloca da seguinte forma: Jesus, de ambos os povos, fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Nós vimos isso lá da inimizade, lá atrás, toda a inimizade gerada por conta de um templo, por conta de uma construção, toda uma visão errônea ainda não revelada completamente em toda a sua plenitude, que levava os judeus a se separar dos gentios, não propiciando a medida exata da adoração de como realmente deveria ser. E aí nós podemos nos perguntar, só refrescando também a lição que nós já vimos, de onde veio tamanha inimizade ou restrição? Nós podemos ver que desde a construção do templo e até a sua finalização, nos ficou clara a exclusividade do mesmo. Ali seria um ponto de encontro de Deus com o povo israelita. Ali seria onde Deus sempre falaria e responderia o povo quando eles clamassem por ele, onde quer que estivessem. Em textos como o capítulo 8 de 1 Reis, versos 16 a 20, nos mostra a fortíssima identificação que o templo possuía com o povo judeu.
Eu te peço que dê uma pausa nesse áudio, nesse vídeo, e leia ali 1 Reis 8, 16 a 20. E entenda essa forte identificação que havia entre o judeu e o seu templo. E ainda, para ilustrar melhor ainda, que havia essa separação, essa identificação. Ali na reconstrução do templo, foi rejeitada a ajuda, porque aquele povo que oferecia ajuda, ele não fazia parte dos judeus. Eu deixo a você descobrir de que texto eu estou falando. Alguém rejeitou a ajuda, porque não havia judeu ali no meio. Ele não quis receber ajuda para concluir aquela construção. Mas graças a Deus, o propósito divino desde a eternidade, desde o princípio, já estava desenhado pelas mãos do Todo-Poderoso. E ele se revelou, levando embora com a revelação todo o exclusivismo judaico, movendo assim de forma geográfica o local de adoração em Israel para um templo agora não feita pela linhagem, pelas mãos dos filhos do rei Davi, mas agora planejado, construído e finalizado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Este é o templo. Não mais deixado ali os bens para que Salomão construído, o exemplo do que Davi fez, que antes da sua morte reservou ali as coisas para que quando Salomão viesse a dar cabo daquele projeto, tivesse tudo ali adiantado e pudesse lançar mão daquilo tudo que Davi havia juntado para ele, fora o que ele conquistaria, não. Agora esse templo, ele foi o material juntado, ele foi trabalhado, ele foi feito, ele foi pensado, ele foi ordenado e ele foi concluído unicamente pela mão e o dedo do Todo-Poderoso. Aleluias! E assim nós podemos entender o nosso próximo subtópico, que é o santuário cristão. O que nos chama a atenção é que mesmo no tempo do Antigo Testamento, ainda carentes da revelação pelo Espírito Santo que era dado aos profetas, era sempre dado uma referência à obra de Deus. Por mais que a revelação deles fosse ainda não tivesse alcançado toda aquela plenitude, sempre Deus falava e se revelava através dos lábios deles, por mais que eles não entendessem a completude das revelações. Nos basta lembrar de Salomão, quando em suas palavras reconheceu que não haveria templo, por maior que fosse, que pudesse conter a Deus. Ou ainda mesmo Estevão, que diante de todos os seus carrascos, afirmara que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. Esses dois homens de Deus, Estevão à beira de sua morte, Salomão na dedicação de um templo, eles entenderam, eles compreenderam, eles profetizaram pelo Espírito Santo que não haveria templo na terra capaz de conter a presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui que se começa a desenhar um templo especial para que Deus pudesse habitar. Porque desde o princípio, no tabernáculo, no templo, por mais que Deus não pudesse ser contido, a ideia de que Deus desejava habitar no meio dos homens, ela era fixa, não havia como fugir dessa realidade. Então, através destes santuários, nós concluímos, e através da obra de Cristo, junto tudo isso, nós concluímos que agora não são dois povos, agora não é judeu, agora não é grego, agora não é gentil, agora é um só povo, uma só nação, uma só casa do Deus Todo-Poderoso. E este, sem dúvidas, é o santuário cristão que Deus desenhou desde a eternidade. E que nós possamos entender melhor através do texto que eu vou estar lendo, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, que nos diz: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Vou estar lendo o comecinho de novo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós somos templos de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Por isso nós louvamos ao Deus Todo-Poderoso por tão grande obra. Por não cortinas, por não pedras tiradas de distâncias longas, doadas por reis poderosos, construída por homem mais sábio da terra, não. Mas agora, diferentemente,
um templo construído pelas mãos do Todo-Poderoso, através de um projeto eterno, através de uma salvação, através do Deus Todo-Poderoso e de sua obra para com os homens, o seu desejo de aliança para comigo e com você. O nosso próximo subtópico, pedra angular, que é o nosso terceiro subtópico do primeiro, que vai nos dizer o seguinte: se nós observarmos as construções antigas, e até mesmo se nós pararmos para estudar sobre ela, nós vamos ver que nessas construções de grande porte, principalmente, havia uma presença de uma grande pedra, e essa pedra era chamada de pedra angular ou pedra de esquina. E é exatamente em cima dessa pedra que era construída, que era iniciada a construção. Por isso que ela recebe esse nome, porque era uma pedra angular, vem de ângulo, um ângulo reto com a construção, um ângulo de 90 graus, uma forma de L. Ela mantinha ali, era construída, aquela parede, ela era alinhada. Se você ainda tem dúvidas, basta jogar ali no Google e na aba imagens, pedra angular. Você vai ver o que eu estou falando. Outra forma de pedra angular é naqueles arcos de pedra que não vão cimento nem nada, que eles são curvos e no meio há uma pedra que trava toda a estrutura, sem cimento, sem nada que una, apenas pela força da gravidade. Aquela pedra no meio que trava toda a estrutura é chamada também de pedra angular. É a pedra que dá direção, firmeza a toda a construção. Como o próprio nome já diz, ângulo, 90 graus. Aleluias. A arqueologia nos informa que quando escavaram ali nas mediações do Templo de Jerusalém, eles encontraram uma pedra única, um bloco único de pedra com 12 metros de comprimento. Uma pedra única, com 12 metros de comprimento, que dava todo o alinhamento e estrutura à construção que estava sendo feita. 12 metros é muita coisa. Se eu for medir uma ponta da parede da minha sala, a ponta da minha cozinha, talvez não dê isso tudo. E você vê que uma única pedra, ela dava direção a toda uma construção, ou seja, ela era essencial na edificação. Assim é Cristo. Ele é essencial na edificação da igreja. Ele é essencial na minha e na sua vida. É Ele que dá o alinhamento, é Ele que dá base, é Ele que nos apruma, é Ele que nos coloca da forma que deve ser. Somente Cristo. Não há outra forma, não há outra maneira. E assim nós podemos continuar falando mais de Cristo como essa pedra. No nosso próximo subtópico, no 4, Cristo, a pedra fundamental. Mas como tudo isso se identifica com Cristo? Se eu e você abrirmos lá agora, no Salmo 118, 22, e eu vou estar lendo juntamente com os irmãos, nós vamos ver algo interessante que é falado desta pedra. Salmo 118, 22, que nos diz, gostaria que os irmãos acompanhassem. Diga agora Israel, 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Nós vemos que o salmista ele fala de uma pedra de esquina, uma pedra que foi rejeitada pelos edificadores. E essa mesma referência ela é repetida lá em Marcos capítulo 12, verso 10. Através dos lábios de Jesus, se referindo a si mesmo que ele estava sendo edificado. Ele estava sendo rejeitado. A pedra de esquina estava sendo rejeitada. Então Jesus ele confirmou o caráter messiânico da profecia dita pelo salmista aqui. O mais maravilhoso disso tudo é que essa rejeição predita pelo salmista, confirmada por Jesus Cristo e confirmada mais ainda pelas ações dos judeus, ela foi o que nos propiciou alcançar também ser edificado, ser angulado, ser alinhado nessa pedra que é Jesus Cristo. O próprio Pedro em sua carta, o próprio Pedro em Atos capítulo 4, verso 11, e 1 Pedro 2,7, ele vai dizer exatamente sobre essa pedra também. Pedro ele tinha noção do que Cristo disse em Marcos, do que Cristo disse também em Mateus,
do que Cristo disse através dessa rejeição, o que Cristo disse através dele como pedra. Pedro tinha noção de que Cristo era essa pedra. Então ele repete isso em Atos, através de uma pregação. E ali na sua carta, no capítulo 2, o verso 7, ele repete novamente, afirmando que Cristo era a pedra de esquina, rejeitada pelos edificadores. Portanto, diante disso tudo, nós concluímos que Cristo é a pedra de esquina. A pedra que dá alinhamento, base e estrutura ao novo santuário de Deus. Que eu e você possa cada vez mais, a exemplo da parábola contida no Sermão do Monte, edificar as nossas casas sobre a rocha, que é Jesus. Se nós formos ver no verso 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que nós possamos ouvir a palavra de Jesus, que nós possamos praticá-las, para assim ser ajustados, alinhados e angulados na pedra que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E assim nós podemos continuar em nosso segundo tópico, que vai nos dizer o fundamento, apóstolos e profetas. Primeiro de tudo, conceito de apóstolos. Quando falamos de profetas e apóstolos, não somente falamos de homens cheios de autoridade e poder. Vamos além. Falamos ainda mais de homens que nasceram e foram capacitados para um propósito e missão. Compreender a obra destes homens de Deus nos mostra que enquanto os profetas profetizaram e apontaram aquele que haveria de vir e se revelaria como fundamento oculto do edifício espiritual, desde muito antes predeterminado por Deus, os apóstolos com missão semelhante seriam aqueles que não somente anunciariam a semelhança deles, mas muito mais, eles testificariam sobre este fundamento e sob este fundamento como testemunhas fiéis e verdadeiras de Cristo Jesus. Profetas e apóstolos. Enquanto os profetas profetizavam, os discípulos também, a exemplo deles, fizeram a mesma coisa, mas eles foram além, eles também testemunharam. Porque eles viveram com Cristo, eles viveram com o Filho de Deus em carne, eles viram Ele como eu vejo você, como você me vê. Eles puderam partilhar com Ele de refeições, eles conheceram, então o testemunho deles era real. E através desse testemunho, através das palavras de Cristo, a igreja foi edificada. A doutrina dos apóstolos, que é o nosso próximo subtópico. Talvez quando nós falamos a doutrina dos apóstolos, nós podemos ficar até confusos. Por isso se faz necessário apontar a diferença entre ofício e pessoa, entre trabalho e pessoa, melhor dizendo. A palavra apóstolo, ela é de origem grega e tem um significado de enviado ou mensageiro. Olhando a partir disso e vendo toda a ação dos 12, nos é nítido, nos é claro que eles tinham o ofício de anunciar o fundamento que era Cristo Jesus. Este era o trabalho deles. Lembra que o nome significa enviado ou mensageiro? Eles foram escolhidos para serem enviados e levar a mensagem do que eles viram e ouviram através de Cristo Jesus. E é exatamente aqui que temos a plenitude da revelação. O ensino dos apóstolos nada mais é do que a palavra da Escritura, a palavra do Verbo de Deus, a palavra que saíram dos lábios de Cristo Jesus, ou seja, os discípulos foram ajustados e alinhados pelo fundamento desta rocha, e assim eles construíram um sólido edifício, inviolável, que hoje nós podemos chamar de igreja, que sou eu, você e todos aqueles que professam o nome de Cristo como Salvador. As palavras que Jesus falou tiveram um caráter inerrante e eterno. Os seus discípulos e apóstolos mantiveram isso da forma que receberam de Jesus. Eles não mudaram nada. A doutrina e os ensinos dos apóstolos, eles duraram até aqui. E graças a essa santa doutrina descida dos céus, assim nós também podemos nos alegrar. Assim nós também podemos nos regozijar em tão grande construção e pregação.
através dessa palavra que veio trazida de tanto tempo, com fidelidade e firmeza, através do Espírito Santo, eu e você podemos nos alegrar, porque hoje nós somos a igreja do Senhor, nós somos esse construto de Deus. Assim como as palavras de Cristo uma vez falaram, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, essas não hão de passar. Através das palavras de Cristo, que atravessaram séculos, gerações, estações, tempos, anos, meses, elas se chegaram a nós e não passaram de forma alguma, não diminuíram, não. Elas se mantiveram firmes no tempo, fiéis. E hoje nós podemos ser edificados, construídos neste fundamento que é Cristo Jesus. Assim sendo, nós podemos ir para o nosso próprio subtópico, que é testemunho dos profetas. Quando falamos de profeta, a primeira mensagem que nos vem à cabeça é algo bom. Alguns de nós, eles correm atrás desses abençoados homens de Deus em busca de palavras de conforto, de consolo. Porém, a tarefa de um profeta nem sempre foi fácil. Desde o princípio, a tarefa do profeta sempre foi anunciar o juízo e a ação de Deus. Por aí nós já vemos que é um pouquinho diferente da ideia de profeta que nós temos hoje. O profeta não é somente aquele que diz, eis que eu te digo, eis que eu profetizo, não. O profeta é aquele que ele se isola, não por sua própria vontade, mas porque os outros se isolam dele. Sempre foi assim nas Escrituras Sagradas. Nem João Batista fugiu disso. Então nós devemos entender que o ser profeta é muito mais do que dizer e bater no peito e afirmar, eu sou profeta de Deus. Não há como ser discípulo de Cristo se não carregar a cruz de Cristo. Também não há como ser profeta de Deus se não carregar as aflições das revelações. E a partir daqui, no texto de Efésios, nós vemos Paulo não apontar os profetas do Antigo Testamento, ao contrário, Paulo está apontando os profetas da igreja, do Novo Testamento. Mas Paulo ele não está apontando, fazendo uma comparação de autoridade, colocando um maior que o outro, não. Paulo o que ele está fazendo é demonstrar o mistério de Deus através dos testemunhos dos profetas. Se no Antigo Testamento eles testemunharam sem a total compreensão do que estavam falando, na igreja eles profetizam pelo Espírito Santo que habita neles. E agora eles estão cientes de toda a revelação que se deu através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Olha a diferença. Se o profeta do Antigo Testamento profetizava com poder e autoridade, sem a plenitude da revelação total sobre si, hoje nós podemos falar da palavra de Deus, que é a profecia fiel, a profecia em que tudo é falado, tudo é dito. A profecia que não falha, a profecia que não carece de julgamento, porque ela é fiel e verdadeira. Através dela, da completude dela, nós alcançamos toda essa totalidade da revelação. Não há mais o que se revelar, porque tudo já está revelado aqui. Talvez possamos dizer que, mas eu ainda tenho muito que aprender. Sim, nós temos muito que aprender. E vamos continuar aprendendo a cada dia. Mas quando nós chegarmos no céu, a total plenitude da revelação será nua e patente aos nossos olhos, porque nós não veremos Cristo somente da revelação que o Espírito Santo nos dá aqui na terra, somente da revelação que alcançamos na Bíblia, não. Nós veremos Cristo Jesus a olhos nus. Nós veremos Cristo Jesus face a face, nós o abraçaremos, nós estaremos com Ele, nós cearemos com Ele, nós seremos um com Ele ali. Um só povo, uma só nação. Que nós possamos cada vez mais compreender tudo que envolve a nossa obra de salvação, tudo que Cristo fez por nós. E a plenitude que hoje nós dispusemos em nossas mãos, que Deus nos deu, que Deus nos revelou. Edificados para a morada de Deus, nosso próximo tópico, que é o terceiro tópico e último tópico da lição. Edifício bem ajustado, nosso primeiro subtópico aí. Quando chegamos à frase no nosso texto que diz, todo edifício bem ajustado cresce.
Indica com toda certeza um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento. Assim como na construção de um edifício em que todas as partes crescem em harmonia. O crescimento de um cristão, de maneira alguma ele é bagunçado ou desordenado. Basta nos lembrar da imagem de Cristo como pedra de ângulo, que tanto dá base como alinhamento a toda a estrutura da construção. E nessa maravilhosa obra, nós somos instados pela palavra de Deus a nos ajustar nessa construção, a nos ajustar nessa parede. É como um muro que é construído ali pelas mãos de um hábil pedreiro. Ele vai colocando ali cada tijolo, seguindo a sua linha, seguindo o seu prumo. E se algum está fora do lugar, ele com todo cuidado arranca aquele tijolo e assenta novamente até que ele alcance o padrão que ele deseja. Assim é Deus. Assim é Cristo como pedra fundamental. Assim é a doutrina que nós recebemos. Nós somos ajustados a Ele a todo tempo. Nós devemos buscar nos ajustar cada vez mais. Ainda no exemplo da construção, não nos é fácil perceber que somos a casa... nos é fácil perceber que somos a casa construída e ornamentada pelo próprio Deus. E quando eu falo pelo próprio Deus, é na figura do Espírito Santo. E quando eu falo essa casa, é no sentido de dizer que nós somos a morada de Deus. E quando eu falo morada de Deus, do Espírito Santo, eu não estou falando de uma morada qualquer ou de uma simples casa sem graça, não. Eu estou falando de um templo completo em altura. Ou melhor dizendo, a altura da plenitude de Cristo. E para que você entenda melhor como você tem que ser como casa de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Olha a parte B. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós devemos crescer para cada vez mais estarmos à altura da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Não que seremos perfeitos neste processo. Somos santos. Assim a palavra de Deus nos classifica. Mas nós erramos constantemente. Mas através do arrependimento nós estamos cada vez mais perto da perfeição final que acontecerá nos céus, nos altos céus, diante de Cristo Jesus, onde não mais carne nem sangue ditarão nada, mas sim o estar com Cristo, mas sim ser transformado com Cristo, mas o sim poder ver as promessas de Cristo reveladas diante de nossos olhos. Templo santo no Senhor. Ao falarmos de templo na Bíblia, é muito difícil não lembrarmos do templo de Salomão, ou até mesmo do tabernáculo de Moisés. Ambas as construções partiam do princípio de adoração a Deus, através de um lugar onde havia um encontro entre ele e os homens. E é aqui que uma vez mais nós podemos ver e entender a maravilha do mistério oculto de Deus revelado em Jesus Cristo. Eu te convido a pensar comigo na liturgia da adoração, em que uma vez por ano o sacerdote ele adentrava no lugar santíssimo, que esse lugar santíssimo, conforme eu já falei, ficava atrás de um véu. E quando ele adentrava ali uma vez por ano, era para oferecer expiação, sacrifício por ele, para que ele pudesse adentrar, e pelo povo, para que Deus pudesse perdoar o povo e continuar abençoando o povo. Mas agora imagine toda essa estrutura agora, todo esse templo sendo substituído por outro templo e forma, em que não são mais necessários cordeiros, não são mais necessários sacrifícios. Agora não mais uma vez por ano. Não é necessário esperar 365 dias para ter uma permissão de entrada naquele santíssimo lugar e ali poder falar com Deus, estar na presença de Deus representado pela Arca da Aliança, não. Porque agora o lugar santíssimo, ele é o meu e o seu coração, onde o Espírito Santo de Deus faz morada e recebe toda adoração a Deus e leva ao Pai, através da obra que Jesus Cristo realizou em mim e em você. Por isso nós podemos cantar: eu tenho livre acesso, você tem livre acesso. Nós podemos ter livre acesso a Deus, através do santíssimo lugar que está aqui dentro, plantado pela cruz, plantado por Jesus, plantado pelo Espírito Santo e pelo plano do Deus Todo-Poderoso. Aleluias!
Que possamos alcançar cada vez mais a completude, a maravilha, a estatura, a graça, o fortalecimento e a alegria de entender que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Que nós possamos continuar a morada do Altíssimo. Sabemos que Deus sempre vela por sua palavra, mas muito mais maravilhoso é perceber as ações de Deus ao longo do tempo através de sua obra. E para que você e eu percebam a maravilha do que estudamos hoje, lembre-se das palavras dos servos da Bíblia, que inspirados pelo Espírito Santo de Deus, disseram que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Lembra que eu falei lá atrás de Estevão, eu falei lá atrás de Salomão? Que você possa se lembrar. E ao lembrar de tal coisa, olhe para si agora. Olhe para você mesmo. E se recorde que agora não é mais eu ou você. Se recorde também que não é mais o grego nem o judeu. Também se lembre que não é também o asiático ou qualquer outra nacionalidade. Não. Agora é uma coisa só. Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo que foi resgatado. E hoje nós alcançamos salvação. E não somente isso, nós podemos dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluias. E para finalizar, eu finalizo com o texto de João 14, 23, que nos diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra. E eu e meu Pai o amaremos. E viveremos para ele. E faremos nele morada. Se eu amo a Cristo, se você ama a Cristo, se nós amamos a Cristo, nós temos que entender e compreender que Jesus e o Pai, Ele também não somente nos ama, mas Ele faz em nós morada. Aleluias. E assim eu finalizo essa lição. E que você venha se lembrar. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus, elas não passarão. Por quê? Porque elas permanecerão para sempre. Aleluias. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer e dar uma semana cheia de graça, no poder e no Espírito de Deus. Oremos. Deus, te louvo. Deus, te agradeço. Deus, te dou honra e dou glória pelo teu poder e majestade. Obrigado, Jesus, por essa lição preciosa. Que nós possamos, ó Pai, a cada vez mais, exemplo da palavra ensinada, falada hoje, sermos templos e morada do Teu Espírito Santo e alcançar cada vez mais em Ti, Jesus querido, a completude, a perfeição, Deus querido, das maravilhas da revelação, e que cada vez mais, ó Senhor, através dos dias maus, através dos dias dificultosos, não encontremos, Deus querido, barreiras para Te servir, mas encontremos, Jesus querido, graça e fortaleza, Pai, para vencer cada tribulação, luta e aflição, convictos, cônscios e cientes de que o Senhor habita em nós, nos fortalece e nos dá graça, e que brevemente de nossos olhos enxugará, Jesus querido, todas as lágrimas pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. Amém. Só o Senhor é Deus.